Galera, eu sei que não é Halloween, não é clima de terror, mas a gente vai falar de algo aterrorizante, assustador e nojento. Sim, é ele mesmo, o Feto-Aranha. Um personagem aracnídeo que, na minha opinião, é um erro do começo ao fim. Diferente do Miles e da Gwen, que dá pra tirar coisas positivas aqui e ali, esse aqui é simplesmente muito ruim. Mas o que a gente podia esperar, né? Uma criação do Dan Slott. Mas ao invés de só falar mal do Garoto Maria Fedida, eu também vou colocar um cenário onde ele funcionaria. Mas antes disso, eu quero te pedir pra deixar, por favorzinho, o seu like, o seu hype, a sua inscrição, porque isso faz total diferença pra esse canal que te entrega no mínimo 3 vídeos por semana. Olha, eu acho que essa semana vai ser uns 4 ou 5, hein? Bom, então vamos nessa, vamos entrar com tudo. Bom, esse pivetinho aranha aí se chama Bailey Briggs. Bailey Briggs é o nome do pivetinho aranha criado para ser o sidekick do nosso Homem-Aranha. Mas mano, o que é um sidekick? Calma, Jeffinho, vou te explicar agora. Sidekick é aquele parceirinho normalmente bem mais novo, bem mais juvenil do que o herói principal. Às vezes tem superpoderes, às vezes não, mas o principal ali é que ele tem a função de trazer um ar mais jovem, mais alegre e puro, normalmente para um super-herói mais sério, velho e responsável. O exemplo mais perfeito que a gente tem disso é com certeza e indiscutivelmente o Batman. Eu não consigo nem pensar em algum outro herói que tenha sidekick que consiga se comparar ao que é um Batman com um Robin. Porque no contexto do Batman ele é extremamente sério, sombrio e tudo mais, um cara muito focado, e o Robin acaba humanizando o Batman, tornando ele menos entidade e algo mais humano, mais palpável. Isso fora a gente pensar que o Batman também meio que adota cada um deles, né? Meio não, né? Basicamente isso. Se você lembrar de algum outro herói que tem um sidekick muito bom, comenta aqui. Então, resumidamente, o sidekick é um personagem bem mais novinho que vai acompanhar um herói ou super-herói bem mais velho, trazendo o máximo possível de ar de tutela, de acompanhamento, de um ar meio paternal, entre aspas. Mas então o Spider-Boy é perfeito, porque ele é basicamente um Homem-Aranha criança, cara. Ele é maravilhoso. Bom, se você acha isso, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final e manter essa opinião. Bailey, antes de se tornar o Feto-Aranha, vivia com a sua mãe em um abrigo, que acabou sendo invadido pelos homens de uma moça, uma vilã chamada Madame Monstruosidade. E ela pega várias dessas crianças, inclusive o Bailey, e começa a fazer experimentos. No caso do Bailey, ela começou a meio que fundir ele com uma aranha, deixando o moleque parcialmente careca na maior parte do tempo e com olhos espalhados pela testa e pelas laterais do rosto. Então ele não tem a mesma origem dos poderes do Peter. Enquanto o Peter tem a aranha irradiada ou geneticamente modificada, da mesma forma que também é com a Silk, ele na verdade foi fundido com uma aranha, ele é um híbrido. E depois dele ser resgatado pelo Homem-Aranha muito tempo atrás, em histórias muito antigas, ele começa a trabalhar junto do Peter, se tornando seu sidekick. Ele é até treinado pelo Demolidor e tem várias aventuras incríveis ao lado do Homem-Aranha, lutando contra Venom, Carnificina, Sexteto Sinistro. Ele tava lá sempre. Nossa, Aranha Humana, mas eu não lembro de ver ele em lugar nenhum. Eu não lembro dele nessas lutas. Onde é que ele tava, ué? Você não lembra? É aqui que entra o primeiro problema desse garoto. Ele é um retcon desgraçado. Assim que o Bailey começa a aparecer como Spider-Boy, ele já chega pra cima do Peter, dizendo que ele sempre esteve lá e sempre existiu. Em um arco mais avançadinho no 616, é dito que o Spider-Boy foi cortado da teia da vida, até onde eu me lembro. E isso fez com que ele fosse tecnicamente apagado da existência na memória de todo mundo. E aí ele é restabelecido, porém a memória não volta. Então ele chega tipo: Não, Peter, mas eu estava lá quando você lutou com o Sexteto Sinistro. Eu te ajudei, porque se eu não tivesse lá você não ia conseguir. Peter também estava lá quando o simbionte chegou e eu estava lá também, cara. Eu estou contigo sempre, desde o começo. E lembra aquela vez, Peter, que você lutou com o Dr. Octopus? Eu também estava lá. Lembra daquela vez, Peter, que você deu uns pega na Mary Jane? Eu que dei uns pega nela, você só assistiu. E é basicamente esse o plot do garoto. É um retconzão enorme, falando que o Peter quase que desde o começo da sua
jornada, desde que ele começou a constituir um nome como Homem-Aranha, ele já recebeu um sidekick. Aí, ó, tem mais um ponto aqui pra fazer você odiar ele junto comigo, hein? A mãe dele é furry. A mãe dele é furry! Eu falo que o Dan Slott escrevia com uma mão na caneta e outra na cabeça de baixo, mas ninguém acredita. A Silk tá aí pra comprovar. Inclusive, ainda tem que fazer um vídeo sobre ela, né? Ela também é um baita de um desperdício. Não, cara, tá bom então, ele é um retcon, mas tudo bem, existem vários retcons muito legais, igual a do Magneto do Professor Xavier. Esse Spider-Boy com certeza cresceu com o Homem-Aranha, foi treinado por ele, se tornou um ótimo sidekick. Seria um pouco menos pior se fosse assim, mas não, nem isso o Peter tem crédito, ele foi treinado pelo Demolidor, sendo que ele tem basicamente os mesmos poderes do Peter e não do Demolidor. Ai, mas é que o sentido aranha era diferente, parece é colonializado. De cala a boca! Ah, é, né? Aproveitando que eu falei sobre sentido aranha, pra variar, ele é muito mais poderoso que o Peter, né? Ele tem um sentido aranha que basicamente é um radar que também mostra o passado. Com certeza ficou super confuso, mas eu vou explicar. É como se você tivesse andado na rua e deixasse cair o seu celular, e ele encontrasse o seu celular através do sentido aranha, ele descobrisse que foi você que deixou cair às 12:03. É basicamente isso, e o sentido aranha dele pega uma área muito maior que a do Peter. Tanto que teve um momento em que o Peter meio que teve esse sentido aranha absurdo estimulado nele e ele não deu conta, mas quem deu conta, o Spider-Boy de 13 anos, né? Porque é isso aí. Mas pelo menos tem uma coisa criativa nele, até onde eu me lembro ele não usa e nunca chegou a usar teia. Isso é interessante, ver um Homem-Aranha que não depende de web swing e tudo mais. Agora ele falou bem do Spider-Boy. Sim, falei bem porque agora é a hora em que a gente descasca esse personagem. Cara, o Spider-Boy é um erro desde a concepção. Porque assim, entupir o universo 616 de pessoas com poderes de aranha já é algo bem complicado. Porque vai ter Mulher-Aranha de um lado, Ben Reilly de outro, Kenny Parker de outro, Peter pra cá, o Venom só mais recentemente, né? Vamos dizer aí que na última década ou meia década que ele começou a se distanciar mais dos conceitos do Homem-Aranha e ter seus próprios conceitos. Anteriormente ele era mais tipo uma variante dos poderes do Peter de modo geral. Aí teve o Miles Morales indo pro 616, a Gwen também. Então colocar pessoas aranhas uma atrás da outra não é positivo. Não é como se quanto mais boneco aranha você fizer, mais dinheiro você vai conseguir. E essa lógica é nitidamente infuncional, porque um ótimo exemplo são as histórias da Gwen Aranha que mal vendem. Talvez seja por isso que enfiaram ela no 616, ocupando o lugar da Gwen original e acabando com uma das HQs mais importantes da história do Homem-Aranha. Talvez. Mas voltando ao Feto Aranha. Cara, é uma ideia muito, mas muito ruim você inserir no Homem-Aranha um sidekick. Como eu disse na semana passada, o Homem-Aranha é um personagem muito relacional. Ele tem participações muito legais em outras equipes. Ele faz alguns duos bem legais, tipo Wolverine, She-Hulk, Cavaleiro da Lua. O mais top, na minha opinião, é o Demolidor. Pra mim, os dois ali funcionaria como parceiro lindamente. Mas, de modo geral, o Homem-Aranha é um herói mais solitário. Então, colocar um sidekick pra ele já soa meio estranho. Ainda mais se você for pensar no enraizamento do Homem-Aranha ter a ver com responsabilidades. Porque, olha, vem comigo, tá? Vem aqui comigo. Existe uma diferença muito grande, muito clara na relação do Batman com os seus Robins e na relação do Peter com o Feto Aranha. O processo do Batman admitir algum Robin se parece muito com o processo de uma adoção. Tanto que a maioria dos Robins, se bem me lembro os 3 primeiros, eles não tinham nem família, até onde eu me lembro, né? Eu não sei, eu sei que um deles estava meio no crime, querendo roubar as rodas do Batman e tudo mais. Porém, de modo geral, o Batman, toda vez que ele pega um Robin pra ele trata como se fosse não só um pupilo, mas ele pega pra cuidar mesmo. Ele basicamente assume todas as responsabilidades por esse garoto. Afinal, é basicamente uma criança, um pré-adolescente, não é um ser responsável por si mesmo. Porém, a maioria dos Robins, até onde eu me lembro, me corrijam se
se eu tiver errado, não tem tanta opção assim. Eles querem estar com Batman, querem ali ser o Robin, tem habilidades legais pra isso, porém eles também não tem muita opção fora isso. Não é como se o Batman estivesse chegando na família de alguém e falando: ei, moça, eu vou levar o seu filho embora pra ele ser meu Robin, tchau. Meio que as crianças já não tem muita opção de vida, porém elas têm um talento ali legal, tem uma lealdade, uma admiração e tal, e o Batman consegue proporcionar pra eles o cuidado, a atenção e a tutela e assumir a responsabilidade. E isso poderia muito bem funcionar com o Homem-Aranha. Olha eu me contradizendo aqui, hein? Pensa comigo, o Homem-Aranha um pouco mais velho aí, vamos jogar o Homem-Aranha com uns 22 anos, talvez 24 anos mais ou menos, casadinho com a Mary Jane, depois da morte da Tia May, ele tá um pouco mais focado, ainda segue fazendo as brincadeiras e tudo mais, mas ele é um Homem-Aranha um pouco mais maduro, ele já tem a filhinha dele, a Mary Jane tá grávida de outro filho, coisa linda, maravilhosa, e aí ele conhece o Bailey, vê que é um garoto que não tem mãe, não tem com quem ele possa ficar, é um garoto que vai ser perseguido pela vilã que fez ele ser o que é, e o Peter pega e assume de cuidar desse garoto, ensinar pra ele sobre responsabilidade, sobre o caminho de ser uma boa pessoa, ser um herói, e ele começa a fazer do garoto ser o seu sidekick, algo maravilhoso. Nesse cenário parece uma ideia bem interessante, não parece? Dá até um ar de que funcionaria de uma forma bem interessante, você vê um Homem-Aranha mais adulto com um sidekick, algo bem legal, tipo algo semelhante ao que o Peter teve com o Miles no jogo do Miles do PS4, em que o Peter tá tutelando o Miles até ele se encontrar e tudo mais, só que aí a gente pega o Miles e deixa bem mais jovem, né, na idade do Spider-Boy. Obviamente desconsiderando o Homem-Aranha de PS5, porque lá é só uma lavação de chão com a cara do Peter. Mas beleza, né, acabei de falar que poderia ser muito bom, só que a gente tem que deixar a ênfase no poderia, porque não foi. E por que não foi, você me pergunta? Porque a Marvel não deixa o Homem-Aranha crescer. Se o Homem-Aranha, que começou aí com seus 16 anos mais ou menos, tivesse um crescimento mínimo, algo dele chegar em torno de uns 24 anos, crescer muito mais no quesito de responsabilidade, tivesse realmente passado pelo luto de perder a Tia May, estivesse num relacionamento legal com a Mary Jane, estivesse ali para ter um filho ou já tendo um filho, nós teríamos um Homem-Aranha mais maduro. Que ele tivesse seguido como professor de faculdade, ou talvez as indústrias Parker, porém feita de um jeito um pouco mais sério, né? Nesse contexto de um Homem-Aranha adulto e responsável, crescido, completamente maduro, funcionaria muito bem ele ter um sidekick. Ele tá treinando a próxima geração, alguém que poderia crescer com aqueles poderes, traumatizado por ter passado por experimentos e se tornar um vilão, porém ele veio e tirou essa pessoa desse caminho. É maravilhoso, é um conceito de responsabilidade diferente, é o Peter se responsabilizando por cuidar de outra pessoa que tecnicamente ele não tem nada a ver. Seria muito bom. Porém, quando a Tia May tá perto de morrer, a Marvel dá reset e usa pactozinho com o diabo pra fazer ela continuar viva, porque o Peter não pode ter outra perda, a Tia May tem que durar pra sempre. Quando o Peter tá casado, crescendo, amadurecendo, morando com a Mary Jane, e a gente até descobre que ela tá grávida, a Marvel pega e tira isso tudo da gente, regride o Peter. Então basicamente a gente seguiu com o Peter oscilando em seus quesitos de maturidade e sempre tendo reset no seu crescimento. Então não tem como ele ser um herói com um sidekick, porque ele não tem responsabilidade pra isso. O Peter segue profundamente afundado em uma situação financeira horrorosa. Como que ele iria tutelar um garoto? Como ele ia sustentar uma espécie de Robin na vida dele? Poxa, a gente vive um Peter que tem que receber pagamento de aluguel vindo do ex-namorado da ex dele. Então o cenário de origem pro Spider-Boy, todo o retcon e tudo mais, só torna o Peter um hipócrita irresponsável. Porque partindo da premissa que o Spider-Boy teria surgido muito antes, próximo a talvez o início da jornada do Homem-Aranha, isso faz do Peter um irresponsável. Como que ele consegue admitir a ideia de colocar um garotinho para trabalhar com ele em algo que ele acabou de começar a fazer? Como o personagem que é o símbolo da responsabilidade, que carrega o lema sobre responsabilidade, teria coragem de botar um garotinho para estar junto com ele combatendo o crime, sendo que o Peter não tem o mínimo de condição de cuidar desse garoto. Ele nem sabe como é que é ser o Homem-Aranha direito, ele acabou de começar a ser, não faz o menor sentido. E fora que a gente tem um ponto muito mais agravante nisso tudo, que é o fato de que a mãe dele é furry, isso é imperdoável. Opa,
Opa, você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por ter permanecido até aqui. Sua presença faz total diferença para esse canal, muda o meu dia e muda o dia de todo mundo aqui, porque você nos ajuda a crescer. No mais, eu quero que você fique com Deus, te desejo uma ótima semana e a gente se vê na próxima.